Então, dando início à nossa sessão de número 48 de 2023, pergunto aos conselheiros quanto à aprovação da ata 44 de 2023. Eu fiz os ajustes, repassei a leitura e está em condições de ser aprovada, se os senhores concordarem. Pela aprovação, presidente. Também, pela aprovação, presidente. Então, está aprovada a nossa ata da sessão 44 de 2023. Vamos passar ao item 2, deliberações em procedimento simplificado. Deliberar quanto à homologação dos seguintes processos conforme resolução normativa número 69/2023. Diretor, o senhor quer ler os processos, por favor? Boa tarde. Pois não, presidente. Eu passo a ler o encaminhamento individualmente ou faço em conjunto? Não, eu acho que como está aqui na ata, e daí se os conselheiros tiverem alguma observação, algum questionamento, daí a gente pode entrar especificamente. Então, seguindo a resolução normativa número 69/2023, o primeiro processo é o termo de autorização de prestação de serviços número AJ-TAPS 00423, referente à venda de passagens no município de Cambará do Sul. É o processo número 000-335-3900235. O outro processo é o termo de transferência número AJTT 00422, do contrato de concessão AJCC 01514, relativo à estação rodoviária de Carlos Barbosa, correspondente ao processo 00-1349-3900-227. O próximo é o termo de transferência do contrato de concessão número AJCC 03614, relativo à estação rodoviária de Teutônia. É o processo 000471-3900-230. O quarto processo é o termo aditivo número 01 ao contrato de concessão número AJCC 00321, relativo à alteração do CNPJ da estação rodoviária de Sarandi, processo número 1051-3900-230. E o último processo, o quinto processo, é o termo aditivo número 02 ao contrato de concessão número AJCC 009/20, relativo à alteração do CNPJ da estação rodoviária de Guaporé. É o processo número 00-1052-3900-233. Todos esses processos passaram pela análise jurídica e da diretoria de qualidade. Então, todos eles recomendando a homologação. Certo. Algum esclarecimento, conselheiro Lorenzon, conselheiro Corsi? Da minha parte, não, presidente. Eu já estou de acordo. Certo. Então, estão homologados todos esses termos aqui de autorização, de transferência, e os termos aditivos, todos estes contratos, ou melhor, esses termos, estão homologados por unanimidade. Vamos passar... aproveito para cumprimentar também os representantes da Corsan, dos municípios e também da BRK Ambiental Uruguaiana, que já vi que estão presentes aqui. O número 2.2 da pauta é apreciar a proposta de deliberação da conselheira presidente, que trata da resolução indecisória número 692/2023, relativa à apuração e distribuição de ganhos de produtividade da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. O processo é o 496-3900-210. Esta proposta aqui, conselheiros, que já previamente antecipei aos colegas, ela é uma proposta bastante simples, procedimental, né, de cunho procedimental, que foi requerida pela diretoria de tarifas, e passo a ler, então. Obrigada. Passo a ler, então. Recebemos da diretoria de tarifas o memorando número
Está com dificuldade, presidente. Tem algum microfone aberto. Tem algum... Eu acho que é o da Já ativei. Eleonora, por favor. Tá. Vamos aqui, então. Recebemos da Diretoria de Tarifas o memorando 97/2023, solicitando a dilação por 30 dias do prazo estabelecido pela Resolução Decisória número 692 de 2023, que é uma resolução que determinou o prazo, esta 692 de 2023, de 120 dias para a Diretoria de Tarifas apresentar uma proposta para ganhos de produtividade a serem compartilhados com os usuários dos serviços prestados pela BRK Ambiental Uruguaiana. Então, a solicitação justifica-se tendo em vista a necessidade de um maior lapso temporal para análise das informações, devido à sua complexidade e às diversas demandas que estão sendo acompanhadas pela Diretoria de Tarifas no setor de saneamento. Tendo em vista a relevância da matéria e ainda que a próxima revisão tarifária tem previsão para ocorrer no ano de 2026, entendemos que não há prejuízo em ampliar o prazo conforme solicitado. Assim, proponho a este Conselho prorrogar o prazo previsto no artigo 2º da Resolução número 62, da Resolução Decisória número 62 de 2023, 692 de 2023, em até 30 dias. É a proposta, senhores conselheiros, conselheiro Portes e conselheiro Lorenzon, de forma a viabilizar a conclusão do trabalho da Diretoria de Tarifas. Eu estou de acordo. Também estou de acordo, presidente. Certo. Então, prorrogada o prazo, conforme o prazo previsto no artigo 2º da Resolução Decisória 692, que passando a Diretoria de Tarifas a contar com prazo de até 30 dias para apresentação da sua proposta, para o exame e apresentação da sua proposta de apuração e distribuição dos ganhos de produtividade da BRK Ambiental Uruguaiana. Vamos, então, ao item 2.3. Apreciar proposta de deliberação da conselheira-presidente relativa à cobrança da Corsã pela disponibilidade da rede de coleta de esgoto em imóveis considerados como soleira negativa, ou cota negativa, né? Processo 1007-3900-220. Antes de iniciar o processo, eu quero dizer que nós recebemos aqui da Corsã um pedido de retirada de pauta deste processo, porque não foi dado vista, né, ao processo, e pediram, então, a Corsã pediu aqui, como agora, recentemente, a retirada de pauta, em garantia ao contraditório e à ampla defesa. Eu quero dizer que, da minha parte, eu opino aqui e voto, né, por indeferir este pedido pelo seguinte: este processo está, a decisão que ora se apresenta, ela é em caráter cautelar, né? Nós estamos aqui, notificamos a Corsã e também a BRK em processo similar para uma transparência dessa nossa decisão, para que os municípios também possam estar presentes, né, e tentem seus interesses aqui da sua população contemplados, mas é uma decisão em caráter cautelar para evitar a continuidade de dano financeiro aos munícipes, né, aos usuários dos serviços. Esta decisão de caráter cautelar, ela evidentemente vai ser dada vista às concessionárias pelo prazo de 10 dias e assegurado o recurso.
Então, antes, em 2022, se não me engano, já tivemos uma resolução que o Conselho aprovou, foi dado pelo então presidente, e o Conselho aprovou, né, também em caráter cautelar, e agora nós estamos trazendo essa proposta aqui de decisão, claro que, né, vai ser objeto aqui de deliberação do Conselho, mas em caráter cautelar nesta sessão. Então, não haverá qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, né? Aqui é muito similar ao que ocorre no Poder Judiciário. E também nos tribunais de contas, por exemplo, e outras esferas administrativas. Porque é uma questão, aqui trago também, conselheiros, que é uma questão que vem sendo extremamente demandada pelos municípios, principalmente, aqui chamo a atenção, Esteio, Gravataí, eu vou elencar ali os municípios, Santa Maria, Lajeado, Passo Fundo. Então, este assunto tem sido muito relevante para a população e precisa de uma medida cautelar, a qual, posteriormente, né, vai ser dada todo o contraditório e a ampla defesa para a concessionária, se assim quiserem. Então, eu pergunto aqui aos conselheiros se entendem também pela manutenção da pauta, né, deste processo. Aqui nós podemos, né, e aqui eu acho que é possível aqui flexibilizar, já que houve aqui a notificação para esta sessão, a fala das empresas. Embora esta proposta ela seja veiculada em procedimento simplificado, nós vamos franquear aqui a fala do poder concedente, do poder das concessionárias e dos usuários aqui representados. Então, eu pergunto para os conselheiros Porce e Lorenzon se também acompanham esta decisão de indeferir o pedido de retirada de pauta, para que a gente possa apreciar esta proposta, novamente, em caráter cautelar. Bom, da minha parte, me parece que está preservado, né, o direito ao contraditório, né, mesmo a depender aqui da nossa decisão, sendo ainda de natureza cautelar. Então, eu acompanho a proposição da presidente de indeferir o pedido de retirada de pauta. Da mesma forma, presidente, acompanho Vossa Excelência. Certo, obrigada, conselheiros. Então, vamos seguir a leitura aqui da proposta. No processo 1007-3900-220. Vem a este Conselho Superior processo em epígrafe, que é o processo né, já lido, 1007-3900-220, que foi instaurado em 2022 em razão do pleito de vereadores do município de Santa Rosa, quanto à cobrança da tarifa de disponibilidade da rede de esgotamento de usuários com imóveis com cota negativa, isto é, situados abaixo do nível da via pública. Relataram os vereadores que as soluções exigidas para a conexão desses imóveis estavam demandando gastos incompatíveis com a situação financeira dos usuários, em especial aqueles enquadrados na categoria residencial social. Em razão disso, a Gergs determinou, em 26 de 12 de 2022, a suspensão da cobrança da tarifa de disponibilidade aos usuários com imóveis em cota negativa em caráter cautelar, diante da possibilidade de dano irreparável, sobretudo em relação aos usuários de menor poder aquisitivo. Adicionalmente, foi determinada à Corsã a apresentação do quantitativo
e do mapeamento dos imóveis com cota negativa em todos os municípios conveniados com a agência, bem como a proposta de solução técnica para viabilizar a conexão dos imóveis em questão à rede de esgotamento sanitário. Em fevereiro do corrente ano, a Corsã apresentou, por superintendência regional, a quantidade dos imóveis em cota ou soleira negativa, factíveis de ligação, o que totalizou 6.170 imóveis, bem como a lista de municípios com usuários nessa situação, sendo a grande maioria enquadrada na categoria residencial. A proposta técnica solicitada à companhia não foi apresentada até o momento. Os municípios que constam da lista e que delegaram a regulação à GERD são Alegrete, Alvorada, Braga, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Canoas, Cotiporã, Cruz Alta, Dom Pedrito, Eldorado do Sul, Encruzilhada do Sul, Espumoso, Esteio, Glorinha, Gramado, Gravataí, Ijuí, Jaguarão, Lajeado, Passo Fundo, Quaraí, Rosário do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, Torres, Venâncio Aires e Viamão. Tendo em vista que a decisão referida pode apresentar dúvida, a decisão referida em relação inicialmente a Santa Rosa, pode apresentar dúvida quanto à abrangência, o diretor-geral, com base no princípio da isonomia, encaminhou a este Conselho Superior a recomendação para a seguinte decisão: estender a suspensão da cobrança da tarifa de disponibilidade aos usuários com imóveis em cota ou soleira negativa no prazo de até 30 dias. Apresentar informações atualizadas sobre o quantitativo de imóveis por categoria para todos os municípios conveniados com a GERDS. E C, apresentação pela Corsã de proposta de soluções técnicas no prazo de até 45 dias para a conexão dos imóveis à rede de esgotamento. Esse é o breve relatório. Não tenho aqui notícia de alguma manifestação do poder concedente ou da concessionária. Se alguém tiver, embora não tenha se inscrito, está franqueada a manifestação. Só levantar a mão. Bom, não temos. Aparentemente, aqui não temos. Então, vamos seguir na fundamentação aqui desta proposta. Teve uma mão levantada, presidente. Teve uma mão, mas não é da Corsã. Doutor Leandro Augusto. Leandro Augusto Ribeiro Arides. Doutor... Oi. Sim, doutor Leandro, o processo da Bencai é o próximo. Tá, joia, foi sem querer, foi sem... Tá bem. Me confundi aqui, presidente, desculpa. Tem problema. O tema em pauta é de grande relevância para os usuários residenciais dos serviços da companhia, para os municípios, para as câmaras de vereadores, nas quais o assunto tem sido objeto de grande demanda, principalmente nos municípios de maior população e com contingente considerável de usuários de baixa renda. Conforme se verifica na planilha apostada pela Corsã em fevereiro deste ano, a grande maioria de imóveis em cota negativa é de usuários residenciais, havendo pouquíssimos usuários enquadrados na categoria comercial. E embora a solução interna aos imóveis seja de competência dos usuários dos serviços, não é possível desconsiderar a realidade social e econômica que atinge sempre os menos favorecidos financeiramente, não podendo a regulação ficar alheia a esse cenário que foi agravado pela pandemia. De fato, embora as múltiplas atribuições exercidas pelas agências reguladoras sejam eminentemente técnicas, não é dado a essas importantes entidades que realizam a intervenção indireta na economia ficarem em uma bolha técnica, alheia à realidade econômica e social dos destinatários dos serviços públicos delegados. E, nesse sentido, em relação à regulação, é oportuno trazer a lição de Marçal Justen Filho, para quem, abre aspas, o Estado não poderia ser concebido como um simples corretor de defeitos econômicos do mercado, mas lhe incumbiria promover a satisfação de inúmeros outros interesses relacionados a valores não econômicos.
E aqui eu cito a obra dele, em nota de rodapé. Na mesma linha, Bruno Miragem alerta que falar, abre aspas, a qualquer pretexto em exclusividade ou prioridade do aspecto econômico na atividade de regulação, que é estatal, não encontra sustentação jurídica mínima em nosso sistema. Também cito a obra do professor Bruno Miragem. Por isso, não se pode desconsiderar que muitas famílias teriam absoluta dificuldade, se não impossibilidade, de aquisição de bomba para realizar o esgotamento sanitário, sem falar no aumento mensal da energia elétrica e no custo de manutenção do equipamento. Assim, embora não seja atribuição da AGERGS a formulação de políticas públicas, a agência cabe também à indução de soluções técnicas pelos prestadores de serviços que melhor contemplem problemas específicos vivenciados por parcela de seus usuários, visando a efetividade sanitária e ambiental, além da modicidade tarifária. Atualmente, para a parcela da população bastante reduzida, se considerado o contingente de usuários da companhia, a cobrança da tarifa de disponibilidade nesses imóveis não está cumprindo a função primordial, que é a ligação do imóvel à rede de esgotamento. Dessa forma, o problema merece atenção da Corsã e desta agência, de modo a encontrarem soluções técnicas e econômico-financeiras adequadas a esses usuários, para que a ligação do imóvel seja concretizada e alcançadas as finalidades sanitárias e ambientais do serviço público de esgotamento sanitário. Cumpre, portanto, exercer a regulação com foco também nos valores, princípios e direitos fundamentais, dentre os quais a defesa do consumidor, que é também princípio da ordem econômica, conforme previsto na Constituição Federal, constituindo o tema em questão, um caso em que a expertise da companhia e da AGERGS são desafiadas a encontrarem solução compatível com a Lei 11.445 de 2007 e com a situação de vulnerabilidade social dos usuários. Outro aspecto bastante relevante do processo, referido pelo diretor-geral, diz respeito à isonomia de tratamento entre os usuários, que deve orientar a atuação da companhia e da AGERGS, como estabelece o artigo 180 do Regulamento da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, aprovado pela Resolução Normativa número 66/2022. Assim, os usuários da companhia de outros municípios, na mesma situação dos usuários do município de Santa Rosa, não podem ter tratamento diferenciado, cumprindo também estender aos demais a mesma solução adotada em caráter cautelar para o município de Santa Rosa. Contudo, quanto à abrangência da suspensão, tenho apenas um reparo a fazer, relacionado à categoria de usuários beneficiados. Penso que a suspensão deve alcançar apenas os usuários residenciais, que são os efetivamente vulneráveis, adotando-se, para este caso específico, a teoria finalista da definição de consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. E aqui faço uma breve explicação, que a teoria finalista considera consumidor aquele que tem, que recebe o serviço, ele não repassa fática e economicamente, né, o serviço, o valor do serviço. Não há como os usuários residenciais, nas suas atividades, serviços e preços, repassarem o eventual valor dos custos relacionados ao esgotamento sanitário em imóveis com soleira negativa. Com isso, pouquíssimos usuários comerciais com imóveis em cota negativa não serão alcançados pela suspensão da cobrança, cumprindo adotar as medidas para a efetiva ligação do imóvel à rede de esgotamento, uma vez que os custos incorridos para essa medida podem ser repassados em seus produtos e serviços. Além disso, a suspensão ora proposta, como dito, atinge um contingente de usuários muito reduzido, mas aqui muito importante, considerando a situação de vulnerabilidade, de modo que não tem aptidão para causar desequilíbrio econômico-financeiro da concessão,
o que eventualmente poderá ser apurado em momento posterior. Saliente-se, a propósito, que conforme relatório de resultados da Corsã para o terceiro trimestre, disponível aqui no seu site, cujo acesso ocorreu em 19 de 11 de 2023, a companhia tem 3,46 milhões de economias ativas de abastecimento de água e ou esgotamento sanitário, que significam imóveis cadastrados e ligados, sendo que, para os usuários atuais, segundo informações da Corsã, né, volto a repetir, representa cerca de 6.170 economias, e até um pouco menos, porque ali havia 2 ou 3 municípios na lista da Corsã que não são conveniados com a GERGS e, portanto, não serão atingidos, infelizmente, por esta proposta, caso os conselheiros concordem, né, com o teor. Diante do exposto, com fundamento no artigo 29 da Resolução Normativa número 22 de 2016, que possibilita a emissão de decisões cautelares em caso de iminente risco, né, ou grave prejuízo para o serviço público ou para os usuários, com base neste artigo e no artigo 180 da Resolução Normativa número 66 de 2022, e considerando que a companhia ainda não apresentou a proposta técnica alternativa requerida pela agência, apresento ao Conselho Superior a seguinte proposta de deliberação para determinar a Corsã. 1. Suspensão da cobrança da tarifa de disponibilidade em até 30 dias para todos os usuários residenciais com imóveis em cota ou soleira negativa nos municípios conveniados com a GERGS. Então, repetindo, usuários residenciais com imóveis em cota negativa nos municípios conveniados com a GERGS. Apresentação à GERGS no prazo de até 90 dias. Da quantidade de unidades consumidoras situadas em cota negativa por município conveniado com a GERGS e por categoria tarifária, informando o valor total das tarifas de disponibilidade por categoria em cada município. E aqui eu saliento que seria uma atualização do que a Corsã já fez, né? Mas como ocorreu em fevereiro e agora estamos em novembro, é preciso atualizar esta relação. E aqui apresentar também no prazo de até 90 dias propostas técnicas e econômico-financeiras para a conexão dos imóveis em cota negativa de usuários residenciais à rede de esgotamento, incluindo peculiaridades de cada município, se houver. Ponto 3. Notificar a Corsã para querendo manifestar-se no prazo de 10 dias. Esta é a proposta de deliberação que submeto, então, aos senhores conselheiros. Conselheiros, fico à disposição aí para dúvidas, observações. Não tenho dúvidas nem observação, presidente. Acho que está bem fundamentado. Eu também acho e quero cumprimentar a eminente presidente pelo trabalho. Muito bem elaborado. Cumprimentos. Obrigada, conselheiros. Então, está aprovada a proposta de deliberação que, para os municípios conveniados com a GERGS, determina, em caráter cautelar, a suspensão da cobrança da tarifa de disponibilidade pela Corsã em até 30 dias para todos os usuários residenciais com imóveis em cota ou soleira negativa nos municípios conveniados com a GERGS. E também dá outras aqui providências. Bem, passamos ao ponto 4 aqui da nossa pauta. Apreciar a proposta de deliberação da conselheira presidente relativa à cobrança pela BRK Ambiental Uruguaiana da disponibilidade, da tarifa de disponibilidade da rede de
de esgoto em imóveis considerados como soleira negativa. Processo 1043, 3900, 234. Nós temos um microfone aberto, solicito aí a gentileza de fechar, por favor. Vamos passar, então, a esta proposta. Vem a este Conselho Superior o processo em epígrafe, que foi instaurado em 2023, em razão do ofício 183, só um minutinho. Em razão do ofício 183 de 2023, emitido pelo presidente da Comissão de Fiscalização do Contrato, número 160 de 2011, que requereu a esta agência a regulamentação das soluções individuais para os imóveis em cota ou soleira negativa, bem como para os imóveis nas localidades de Vila Barragem Sanchuri, eu acho, acho que é Sanchuri, e Vila São Marcos, e ainda a suspensão da cobrança da tarifa de disponibilidade até a regulamentação pela agência. O presidente da comissão relatou a impossibilidade técnica de ligação de imóveis nessas situações, sobretudo porque os usuários têm baixo poder aquisitivo, ainda que não se enquadrem na categoria residencial social, o que inviabiliza a aquisição e manutenção de soluções existentes. A Câmara de Vereadores requereu esclarecimentos à GERG sobre a questão, conforme processo número 408, 3900, 236. O diretor-geral, em detalhado arrazoado, apresentado no encaminhamento número 2010-2023, refere o breve histórico de elaboração da norma regulatória de disponibilidade de esgotamento sanitário, bem como a existência de processo instaurado para o tratamento do assunto em questão. O diretor-geral, considerando a existência de suspensão para os usuários em idêntica situação no município de Uruguaiana, no município de Santa Rosa, e com fundamento no princípio da isonomia de tratamento dos usuários, recomenda a adoção das seguintes providências: a suspensão da cobrança da tarifa de disponibilidade aos usuários com imóveis em cota ou soleira negativa no prazo de até 30 dias. B, a apresentação pela BRK Ambiental Uruguaiana de informações atualizadas sobre o quantitativo de imóveis em cota negativa por categoria tarifária em até 45 dias. E C, a apresentação pela BRK de proposta de soluções técnicas também no prazo de até 45 dias para a conexão dos imóveis à rede de esgotamento. É o breve relatório. Pergunto, então, se há alguma manifestação por parte do poder concedente, da concessionária e dos usuários. Não temos aqui. Não. Temos. Usuário, sim. Me ouve? Pois, temos aqui uma do engenheiro Saldanha, Osmar Saldanha, pelo poder concedente, que é o primeiro a falar agora. Por favor, engenheiro. Boa tarde, Boa tarde, senhora presidente, os conselheiros Lorenzon e Alexandre, diretor Alvim. Me parece que o caminho está pavimentado, e perfeitamente pavimentado, tecnicamente, como mencionaram os conselheiros, no fato similar, porquanto é um fato idêntico, não é similar, é exatamente a mesma situação que se tratou com relação aos usuários da Corsã, está se tratando agora com os usuários da BRK no município de Uruguaiana. E me parece pertinente que seja adotado o mesmo posicionamento, e fica aqui por parte da Comissão Municipal de Fiscalização, a qual eu faço parte, do contrato da BRK Uruguaiana, BRK Ambiental em Uruguaiana, fica aqui o nosso cumprimento ao trabalho da GERGS na fundamentação, no embasamento e na técnica adotada nesse parecer. Nós somos de posição de que seja adotado, seja feito o mesmo procedimento por serem fatos e causas e motivações idênticas. Era isso. Obrigado. Obrigada, engenheiro Saldanha.
Vamos passar, então, pela ordem, embora não seja a ordem regimental, mas vamos, porque a concessionária levantou a mão por último, vamos passar ao senhor João Carlos, por favor, da ADECOM. 10 minutos, senhor João Carlos. Me ouve, presidente? Sim. Boa tarde, presidente, conselheiros, o representante da BRK, o doutor Leandro, aí, o engenheiro Saldanha. É conhecida a minha posição dessa entidade quanto à cobrança por disponibilidade. E a gente, vou repetir, embora seja conhecida, que a partir do momento que foi alterada a lei 11.445, e seu artigo 45, especificamente no seu parágrafo 4º, a cobrança de disponibilidade só poderia ser feita em parte da tarifa normal. É um ponto. Agora, esse problema da soleira negativa é um problema antigo, que acho que não foi nem bem feito as dimensões do contrato, no sentido de impor um custo alto a fim de conseguir fazer a ligação na rede pública. Já que a concessionária ganha muito para isso, o investimento seria dela fazer essa prestação de serviço, mesmo que parcial ou de alguma forma. Até porque as redes de esgoto em Uruguaiana, especificamente, foram feitas depois da construção dos imóveis. Não é crível que um imóvel seja construído há 10 anos, 20 anos, e agora tem que ser alterado ou colocado um custo, um motor, alguma coisa que faça a correção do desnível. Entendeu? Então, é bastante prejudicial ao consumidor. E aqui eu gostaria de frisar um detalhe muito importante, que foi lido pela conselheira relatora, a proposta, é que teria que fazer essa cautelar, suspensão de cobrança, para todos os consumidores, usuários. Por quê? Porque o consumidor, ele é definido pela finalidade, consumidor final, pela finalidade. E nessa situação não podemos definir qual que é a finalidade do uso da água. Só se ele usasse a água para produção, e agora a água normal, mesmo que seja comercial, ele é considerado consumidor. Então, ele não poderia fazer uma definição, uma distinção nesse momento. Poderia dar um prazo para a concessionária provar que ele é um usuário da água para produzir e ganhar em cima disso. Porque a água é um bem essencial, embora seja comercial ou não. Por exemplo, um escritório de advocacia, ele é consumidor, ele não vende, ele vende de direito e não de água. E assim por diante, outros tantos serviços comerciais, pouquíssimos serviços comerciais que utilizam a água como final. Me vale de parafraseando a ministra Carmen Lúcia, o consumidor é aquele que compra e pode pagar. E o usuário é aquele que o Estado tem que proteger mais, tem que com serviço público, entendeu? O usuário seria um nível maior ainda que o consumidor. Então, nesse ponto, eu acho que tem que atingir todos os consumidores. Se, porventura, algum seria usuário não finalista, ele depois pode ser cobrado, mas não pode distinguir nesse momento, que já é um problema grave, atrasado, que as pessoas estão pagando, não têm o serviço e não por culpa dela. Outro detalhe importante, não é uma questão de serviço interno do consumidor, é a ligação, o nível de ligação, ele não tem que ter adaptação interna, é de desnível. O consumidor pode ter perfeitamente sua ligação legal e aí não consegue ligar por causa de desnível. Então, não é nenhuma questão de adaptação interna, é de desnível entre a rede e o esgoto que ele já tinha anteriormente. Tá? E gostaria também de pedir uma solução, uma situação, se caso tenha algum ponto que eu não tenha falado e que o representante da BRK fale, que eu tenha a palavra de novo, que eu teria o último a falar, pela ordem do regulamento. Obrigado.
Obrigado, seu João Carlos. Não, nós precisamos seguir o processo, e a concessionária fala para a gente seguir a nossa sessão aqui. Então, passar a BRK. Por favor, doutor Leandro, 10 minutos. Obrigado, presidente, doutora Luciana, e em nome de quem eu cumprimento todos os demais presentes aqui, os demais conselheiros, colegas advogados aí, doutor João Carlos, está sempre presente aí também. Bom, o que é o ponto da BRK, presidente? O novo marco de saneamento, a Lei 11.445, ela traz expressamente a questão da cobrança por disponibilidade. Está lá no artigo 45, parágrafo 4º, se eu não estiver enganado, tá? Artigo 45, parágrafo 4º, exatamente. E quando a 11.445 traz esse assunto, não há diferenciação lá na lei nacional sobre qual a razão da cobrança de disponibilidade ou de não só cobrança. Então, não há na lei 11.445 nenhum dispositivo que fale, você não vai cobrar, você não pode cobrar disponibilidade em caso de colheita negativa. Isso não está na lei. Isso não está na lei. E é por essa razão que não só a AGERGS, como várias outras agências reguladoras, definiram um processo atrás, em resoluções normativas, a possibilidade de cobrar disponibilidade em caso de colheita negativa. A solução do problema é uma outra questão. A solução não é a cobrança. E como todos nós sabemos aqui, quem atua no setor de saneamento sabe, que a solução interna, né, para adequar o imóvel, isso é responsabilidade do usuário. Em momento algum, a BRK, na verdade, a todo momento a BRK se preocupa com os problemas e contribui com os problemas. Aqui a gente tem que lembrar, por exemplo, o próprio caso de Uruguaiana, que a gente tem uma resolução lá, que é uma resolução que a gente fala de conectividade das tarifas sociais, né, das economias sociais, que a gente contribui bastante com a conexão dessas economias. Tem parte de um valor, um subsídio, a BRK reflete isso para auxiliar nessas conexões. Agora, a gente não pode não olhar para a Lei 11.445 e trazer uma determinação desse momento agora. É o que eu penso. Segundo, qual o segundo ponto aqui? Que a gente tem que avaliar o negócio como um todo. A cobrança por disponibilidade hoje, soleira negativa e outras economias que não se conectaram por outras razões, isso consta na estrutura do fluxo de caixa da concessionária. Certo? Então, se essa receita deixar de existir, isso significa que um reequilíbrio vai ter que ser feito. E você vai onerar toda a cadeia de usuários com aumento de tarifa, ou alguma outra medida de reequilíbrio. Não dá para a gente desconsiderar isso e tratar esse processo de forma cautelar. Contrato de concessão é o jurídico perfeito. Reequilíbrio do contrato, direito à concessão, constitucionalmente, está no contrato, está na Constituição, está na 11.445, está em vários dispositivos, está na 8.987. Então, a gente precisa olhar para isso para tomar uma decisão em relação ao soleira negativo. Não estamos fechando os olhos ao problema. O soleira negativo é um problema, a concessionária está aberta para sentar, para discutir, para achar uma solução de como pode contribuir. Agora, que não dá, aos olhos da BRK, né, e de várias outras prestadoras, ignorar o texto da 11.445, porque lá não fala que eu não posso cobrar disponibilidade em caso de colheita negativa, a lei não fala isso. No momento algum a lei diz, pelo contrário, a lei fala que, pensando no princípio da contribuição de todos para o sistema, que você pode cobrar disponibilidade em qualquer situação. É isso que a lei fala. Resolver o problema da questão soleira negativa é um outro problema, é uma outra questão. Então, esse é o ponto que a BRK, em razão disso, presidente, a gente pede que esse assunto não seja tratado aqui de forma de cautelar, que não seja
deferida esse processo, da forma como nesse procedimento que está vindo, tá? E que a gente siga um curso, vamos sentar, vamos conversar e vamos contribuir para achar a melhor solução, dentro do que a lei fala. Cobre a disponibilidade. Contribua com o sistema. O que a gente precisa é que todos conectados. É isso que a lei fala. Obrigado, presidente. Obrigada, doutor Leandro. Vamos seguir. Temos o doutor João Carlos de novo com a mão levantada. Não, mas eu acho que aqui já, assim, não vamos fazer um contraditório de sustentação oral, conselheiro Porce, porque senão a gente não avança e nós temos compromisso daqui a pouquinho, um compromisso externo, né? E creio que o contraditório aqui não é o momento, né, do contraditório de sustentações orais. Então, vamos seguir, né, porque senão daí abre a possibilidade também para o poder concedente novamente. Então, eu sugiro seguir. Pode ser? Vamos lá. De acordo. Embora o quantitativo reduzido de imóveis com soleira negativa no município de Uruguaiana, que totalizam apenas 46 economias, este é o número que estamos tratando, pelo menos que a Gergs tem conhecimento, são 46 imóveis. O tema em pauta é de grande relevância porque está relacionado ao tratamento isonômico de usuários dos serviços públicos regulados pela Gergs. Com efeito, no processo 1007-3900-220, referente à Corsã, foi determinada pela agência, em dezembro de 2022, a suspensão da cobrança para usuários com imóveis em soleira negativa no município de Santa Rosa, com ampliação agora para todos os municípios conveniados com a Gergs. Evidentemente que pela importância do município e dos usuários dos serviços prestados pela concessionária, Uruguaiana não pode ter tratamento diverso pela agência. Embora a solução interna aos imóveis seja de competência dos usuários dos serviços, não é possível desconsiderar a realidade social e econômica que atinge sempre, como já disse anteriormente, sempre os menos favorecidos financeiramente, não podendo a regulação ficar alheia a esse cenário que foi agravado pela pandemia. De fato, e aqui repito, né, é o mesmo entendimento, de fato, embora as múltiplas atribuições exercidas pelas agências reguladoras sejam eminentemente técnicas, não é dado a essas importantes entidades que realizam a intervenção indireta na economia ficarem em uma bolha técnica alheia à realidade econômica e social dos destinatários dos serviços públicos delegados. E aqui eu vou agregar o seguinte, né, em relação à fala do doutor Leandro. A interpretação aqui que se está tendo é sistemática, não é com foco exclusivo, né, na lei 11.445, porque ela não está atingindo a finalidade de levar a conexão dos imóveis, desses 46 imóveis, a disponibilidade não está. Então, o que acontece tanto para a Corsã quanto para a BRK ambiental? Os usuários que não têm condições de comprar uma bomba, uma motobomba, para levar o esgoto, né? Não têm condições de pagar o aumento de energia, manutenção de equipamento, eles vão continuar sem conectar os imóveis e a concessionária recebendo a tarifa. Aqui se faz também uma interpretação finalística da lei. A tarifa de disponibilidade serve para induzir, né? E ela realmente induziu, e quando ela foi feita, e aqui a Gergs realizou um trabalho pioneiro no país de regulamentar a norma de disponibilidade, né? Ou melhor, a cobrança de disponibilidade, e atingiu a finalidade, né? Foi muito positivo, mas se chega a um limite, né? Um limite decorrente da renda, da baixa renda da população, e Uruguaiana tem regiões com bastante pobreza, né? Ainda,
com bastante desigualdade, e aqui se está falando de 46 imóveis, né? Em absoluto, vai causar um grande desequilíbrio, né? Mas, claro que nós vamos repor, né? Aqui não estamos falando em prejuízo financeiro, mas aqui é necessário verificar que não está cumprindo a finalidade para a qual ela existe, essa norma, né? Essa cobrança, desculpe, essa cobrança. Então, eu sigo aqui no voto. Nesse sentido, em relação à regulação, é oportuno trazer a lição de Marçal Justem Filho, para quem o Estado, abre aspas, o Estado não poderia ser concebido como um simples corretor dos defeitos econômicos do mercado, mas lhe incumbiria promover a satisfação de inúmeros outros interesses relacionados a valores não econômicos, fecha aspas. Na mesma linha, Bruno Miragem alerta que falar a qualquer pretexto, abre aspas, a qualquer pretexto, em exclusividade ou prioridade do aspecto econômico na atividade de regulação, que é estatal, não encontra sustentação jurídica mínima em nosso sistema. E é isto que a Gerdes faz aqui, propõe uma interpretação e aplicação sistemática e finalística da norma, ainda que cautelar e temporária, até ser regulamentada essa questão, né, encontradas soluções conjuntas pela Gerdes e concessionária, garantido o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Por isso, não se pode desconsiderar que muitas famílias teriam absoluta dificuldade, se não impossibilidade, da aquisição da bomba para realizar o esgotamento sanitário, sem falar no aumento mensal da energia elétrica e no custo de manutenção do equipamento. Assim, conquanto não seja atribuição da Gerdes a formulação de políticas públicas, à agência cabe também a indução de soluções técnicas pelos prestadores de serviços que melhor contemplem problemas específicos vivenciados por parcela de seus usuários, visando a efetividade sanitária e ambiental, além da modicidade tarifária. Note-se que para a parcela da população, que totaliza cerca de 46 imóveis, a cobrança da tarifa de disponibilidade nesses imóveis não está cumprindo a função primordial, que é a ligação do imóvel à rede de esgotamento, conforme já falei anteriormente. Dessa forma, o problema merece atenção da concessionária e desta agência, de modo a encontrar soluções técnicas e econômico-financeiras adequadas a esses usuários, para que a ligação do imóvel seja concretizada e alcançadas as finalidades sanitárias e ambientais do serviço de esgotamento sanitário. Cumpre também exercer a regulação com foco também nos valores, princípios e direitos fundamentais, dentre os quais a defesa do consumidor, que é também princípio da ordem econômica, conforme previsto na Constituição Federal, constituindo o tema em questão, no caso em que a expertise da companhia, da BRK, da concessionária e da Gerdes são desafiadas a encontrarem solução compatível com a Lei 11.445, de 2007, com a situação de vulnerabilidade social dos usuários. E aqui eu faço uma observação adicional a esta minha manifestação, que diz respeito à imagem, e aqui eu trago uma reflexão aqui para a BRK Ambiental. São 46 imóveis, né? Trago uma reflexão em relação à imagem da BRK, em relação à eventual impugnação, né, desta medida, né? Creio que nós podemos, a Gerdes e concessionária, num espaço relativamente curto, procurar em conjunto, né? E aqui digo em conjunto, porque a Gerdes não pode e não deve fazer uma regulação de gabinete. É preciso verificar a realidade e as possibilidades da concessionária, né? E por isso faço aqui a observação de que é um trabalho conjunto e depois, claro, envolvendo também poder concedente, evidentemente, né? E sociedade. Prossigo. Com isso, se houver os demais usuários, desculpe, pulei um parágrafo. Contudo, quanto à abrangência da suspensão, tenho apenas um reparo a fazer, relacionado à categoria de usuários beneficiada, tal como feito para os usuários dos serviços prestados pela Corsan.
penso que a suspensão deve alcançar apenas os usuários residenciais, que são os efetivamente vulneráveis, adotando-se para este caso específico a teoria finalista quanto à definição do Código de Consumidor, prevista no Código de Defesa do Consumidor. E aqui faço só uma observação também de natureza teórica. A AGERGS, ela tem adotado a teoria ampliada de defesa do consumidor, para envolver pequenos prestadores, como dentistas, médicos, advogados, o pequeno um mercadinho ali que é atendido só pelo seu proprietário. Mas, neste caso aqui, penso que é mais adequada a teoria finalista da ação, considerando-se apenas a teoria, o consumidor residencial. Com isso, se houver os demais usuários enquadrados em outras classes, com imóveis em cota negativa, não serão alcançados pela suspensão da cobrança, cumprindo adotar as medidas para a efetiva ligação do imóvel à rede de esgotamento, uma vez que os custos incorridos para esta medida não são, em regra, absorvidos pelos usuários não residenciais. Além disso, a suspensão, ora proposta, como dito, atinge um contingente de usuários extremamente reduzido, de modo que não tem aptidão para causar desequilíbrio econômico financeiro da concessão, que eventualmente poderá ser apurado em momento posterior. Diante do exposto, com fundamento no artigo 29 da Resolução Normativa número 29/2016 e no artigo 180 da Resolução Normativa 66 de 2022, apresento ao Conselho Superior a seguinte proposta de deliberação para determinar a BRK Ambiental Uruguaiana. 1. Suspensão da cobrança da tarifa de disponibilidade em até 30 dias para todos os usuários residenciais com imóveis em cota ou soleira negativa. 2. Apresentação à AGERGS no prazo de até 30 dias de informações sobre a quantidade de unidades consumidoras situadas em cota negativa, informando o valor total das tarifas de disponibilidade por categoria. Então, aqui precisamos ver se é 46 ou um contingente maior ou menor. 3. Apresentação à AGERGS no prazo de até 90 dias de propostas técnicas e econômico-financeiras para a conexão dos imóveis em cota negativa de usuários residenciais à rede de esgotamento. 4. Notificar a BRK Ambiental Uruguaiana para querendo manifestar-se no prazo de 10 dias. Então, esta é a proposta de deliberação que submeto aos senhores conselheiros, que é na linha, como não poderia deixar de ser, né, da proposta apresentada à Corsan. Anteriormente. Muito bem. Presidente, somente vou fazer uma breve observação. Em função das manifestações, gostaria de reforçar, pelo menos o meu entendimento, de que é acertada essa definição de consumidor que foi trazida aqui na proposição, diferenciando o consumidor finalístico, residencial, de um consumidor que vai fazer uso de água ou esgotamento, né, enquanto insumo direto ou indireto para a sua atividade econômica, né, porque necessariamente ele tem a possibilidade e possivelmente exerce essa prerrogativa de transferir esse custo para os consumidores, né? E nós já temos também alguns precedentes aí em literatura de que quando, por exemplo, o governo altera o imposto para baixo, nem sempre a transmissão para o mercado é na mesma proporção dessa alteração, né? Mas quando o imposto é alterado para cima, necessariamente ela é transmitida de acordo com o aumento, né? Então, me parece bastante acertado esse entendimento, né, só para registrar esse ponto. E, da mesma forma, acompanho a deliberação aqui no sentido de aprovar. Perfeito. Também eu, presidente, acompanho. Obrigada, conselheiros. Obrigada aí pela manifestação, pelo esclarecimento, conselheiro Porce, acho que é bem oportuno. E fica
então, a partir da publicação dessa resolução, da resolução decisória, né, em caráter cautelar, suspensa a cobrança da tarifa de disponibilidade pela BRK Ambiental em até 30 dias, a ser implementada em até 30 dias, para todos os usuários residenciais com imóveis em cota ou soleira negativa. Dito isso, podemos passar para o nosso ponto da pauta. Agradeço aqui a presença do poder concedente, é muito bom ter a participação do poder concedente, da concessionária, também da ADECOM, que está sempre presente, e é muito bom que os usuários, né, que a representação dos usuários esteja na AGERGS. Eu agradeço muito a presença. Vamos passar para o próximo item da pauta. Deixa eu só me localizar aqui, que eu Comunicações. acabei perdendo. Sim, eu estou com uma outra... Só um minutinho, por gentileza. Só um minutinho. Vou pedir para uma ajuda aqui para a assessoria, por favor, para só me passar aqui. Eu me perdi nas minhas... me passa, por favor, novamente por e-mail, por favor, Eleonora. Que não foi impressa, eu acho. Eu imprimi, presidente, eu tenho impresso. Não, mas a Eleonora já passa aqui por e-mail, já conseguimos solucionar esse problema técnico. Eu encaminhei por e-mail. Aqui, já passaram, tá ótimo, obrigada. Então, vamos para comunicações. 3.1. Foi distribuído através do sistema eletrônico para análise e deliberação o processo 45.3900.23.2, que trata da revisão tarifária do transporte de passageiros, transporte hidroviário de passageiros entre Guaíba e Porto Alegre, operada pela CARSUL. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Aproveito para fazer um esclarecimento. O conselheiro Petersen não está presente porque se encontra em férias, né? Só para deixar registrado. Item 3.2, recebimento de ofício da bancada do MDB da Câmara Municipal de Antônio Prado, solicitando à AGERGS que intervenha frente a Caminhos da Serra Gaúcha, analisando a demanda em nome dos moradores e entidades de classe na ERS 122, né, em relação à obra de infraestrutura e roçada. Então, há uma reclamação aqui da população de Antônio Prado. Convites. Recebimento do convite do presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Alexandre Postal, para a sessão especial de posse nos cargos de presidente, conselheiro Marco Peixoto, o vice-presidente, conselheiro Iradir Pietroski, e o segundo vice-presidente, conselheiro Renato Luiz Bordim de Azeredo. Nós estaremos presentes, junto com o conselheiro Petersen e o conselheiro Lorenzon, evidentemente que não poderia faltar, né, conselheiro? O evento se realizará no dia 14 de dezembro, quinta-feira, às 16 horas, no auditório Romildo Bolzan, em Porto para tratar do projeto da fiscalização e prazos da concessão da rodovia RSC 287, a realizar-se hoje, às 19 horas, em Santa Cruz do Sul. Eu informei já que, como nós recebemos na quinta-feira, e teríamos 2 dias, com prazo hábil aí de 2 dias, para mobilizar a equipe e carro, e já estamos com várias equipes na rua, como de fiscalização,
telefonei diretamente para o gabinete da deputada Kelly Moraes e disse que, infelizmente, nós não teríamos condições de participar hoje, né? E pedi uma semana de antecedência já nos resolve para a gente mobilizar a equipe que vai participar. 4.3, recebimento de convite da Agência Nacional de Transportes Terrestres para a cerimônia de entrega do prêmio ANTT Destaques 2023, que se realizará no dia 29 de novembro, quarta-feira, às 18h30, em Brasília. A premiação reconhecerá as boas práticas em infraestrutura rodoviária e ferroviária no Brasil. 4.4, recebimento de convite da Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador para a participação em audiência pública, que se realizará no dia 11 de dezembro, segunda-feira, às 10 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. O objetivo é tratar sobre os problemas no fornecimento de energia elétrica pela CE Equatorial. Agora, nós temos uma equipe na região, fiscalizando a CE Equatorial, em vários municípios na Zona Sul, e vamos tentar falar com o prefeito, né, de fazer com que as equipes, se puderem, ou eu mesma agora por telefone, a verificar qual é a questão específica, mas deve ser provavelmente problemas de continuidade, né, no fornecimento. Pergunto, conselheiros, algum assunto geral? Diretor? Não, presidente. Então, podemos encerrar a nossa sessão. Agradeço a presença de todos, daí vamos para a nossa reunião administrativa, assinar os documentos decorrentes desta sessão. Muito obrigada, até terça-feira que vem.